Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Iremos fazer a leitura do capítulo 8 de Mateus. Eu teria a felicidade de expor nessa noite um sermão que foi exposto no dia 4 de setembro de 1855, por Spurgeon, em praça pública. Esse sermão tem mais de quase 200 anos, ou um pouco mais. E pela graça do Senhor também, o reverendo Augusto Nicodemos teve a oportunidade de expô-lo recentemente. E quando o convite me chegou, eu tive a alegria de, nesse texto, poder trabalhar. Então, eu queria que vocês, deixar claro para os irmãos que as ideias que irei retirar aqui, além do texto, que irão ser extraídas, é um sermão que é histórico, que é um sermão clássico na história da igreja. Mateus capítulo 8. Nós iremos fazer a leitura do versículo 5 até o versículo 13. Mateus 8, do 5 ao 13. Diz assim o texto: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhes um centurião, implorando o Senhor: O meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados à minha ordem, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Versículo 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o seu servo foi curado. Nós iremos nos deter exclusivamente nessa noite no versículo 11 e 12 deste texto que nós lemos. Ainda permaneça com as suas Bíblias abertas, nós vamos orar nesse instante. Senhor Deus, nós queremos ser gratos a Ti nessa noite, Senhor. Fala conosco, queremos ouvir a Tua voz, queremos que o Senhor nos conforte com palavras de consolo, de alegria e de esperança, que o Senhor nos ensine a amar ao Senhor, que o Senhor nos exorte a permanecermos atentos e com as expectativas certas. Nos ajuda, Senhor, nessa noite. Deus, não permita que sejamos interrompidos por nada. Guarda-nos, Senhor, as nossas mentes, para que não sejam assaltadas pelas preocupações. Não permita, Senhor, que a preocupação de algumas horas mais à frente nos roube a atenção desse instante, Senhor. E que nem o nosso adversário, que é o diabo, venha, Senhor, nos tentar, porque como lemos, o Senhor não nos tenta. Nos ajude, Senhor, a ouvirmos a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como disse, no dia 4 de setembro de 1855, Spurgeon fazia a exposição desse texto para mostrar algumas verdades a respeito do céu e do inferno. Quando nós falamos de céu e de inferno, há muitas perguntas a serem feitas. E o que há de mais comum e curioso é que nem sempre temos respostas a essas perguntas. Mas, por outro lado, há muitas verdades também a serem ditas. O Senhor Jesus, ele foi aquele que mais falou a respeito do céu e do inferno na Bíblia. A Bíblia é cheia de informações a respeito das características do céu, o que vai acontecer lá, o que é que nós podemos já saber aqui na terra, das coisas que iremos desfrutar lá, por exemplo. Essas são algumas das coisas que nós vamos ver nessa noite, assim como também no inferno. Então, irmãos, há algumas verdades a respeito do céu e do inferno que nós precisamos inicialmente, antes de entrarmos no texto, começarmos a discutir. A primeira delas é que há uma doutrina chamada aniquilacionismo.
e ela prega que após a morte, a alma simplesmente deixará de existir. E nós não cremos nisso. A Bíblia não ensina que após a morte, a alma deixará de existir. Pelo contrário, a Bíblia ensina que após a morte, haverá uma realidade que está preparada para nós. Há uma outra verdade também, que diz que o Senhor criou os anjos e os homens, e as suas almas são imortais. A Bíblia ensina a realidade da existência após a morte, e isso contraria principalmente, por exemplo, as doutrinas do Adventismo, dos Testemunhas de Jeová, que pregam que após a morte, simplesmente, você deixará de existir. Essa é uma das verdades que nós precisamos saber a respeito do céu e do inferno. Uma outra verdade está lá na Confissão de Westminster, capítulo 6, na seção 6. Ela vai dizer que após a morte existe uma eternidade a ser cumprida. Por exemplo, lá na seção 6 diz assim: todo pecado, tanto o original como o atual, sendo transgressão da justa lei de Deus e a ela contrária, torna pela sua própria natureza culpado o pecador, e por essa culpa ele está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, e portanto exposto à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Ou seja, a nossa confissão nos apresenta que após a morte existe uma eternidade a ser cumprida. Uma das outras verdades que nós podemos perceber, que a Bíblia fala, é que esse céu, ele nos mostra um prazer tremendo. Vai ser um prazer para vocês hoje falar dessa expectativa que o Senhor fez com que nós tivéssemos, quando Ele falou por muitas vezes com os seus discípulos, por exemplo. Todas as vezes que o Senhor Jesus entrava em alguma cidade, a sua pregação, ela era carregada pela mesma pregação que João Batista fazia, por exemplo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Jesus falou muitas vezes a respeito do céu e a respeito do inferno. E essa é, de fato, uma realidade que nós vamos ver nessa noite. Nós vamos nos deter nessa noite a mostrar algumas verdades a respeito do céu e algumas verdades a respeito do inferno. Eu acredito que a ausência desses assuntos em nossos dias tem feito com que nós não tenhamos mais as expectativas corretas a respeito do céu. E, ao mesmo tempo, a ausência desse assunto faz com que nós tenhamos que viver as nossas vidas como se o inferno não fosse real. Jesus se preocupava profundamente com isso. Como disse, ele foi o que mais falou a respeito do céu e do inferno nos evangelhos. Irmãos, o texto que nós lemos, isso vai nos levar a ver que quando Mateus escreve esse texto aqui no capítulo 8, Mateus tem em mente uma preocupação interessante. Ele está relatando o que aconteceu com Jesus. Mateus apresenta Jesus como um rei, mas há uma característica no evangelho de Mateus interessante. Porque em Mateus nós vemos um aspecto missional muito forte. Mateus tem uma preocupação muito grande de mostrar que os judeus, eles não são filhos do reino dos céus, simplesmente porque são filhos de Abraão. Mateus se preocupa a mostrar que os gentios foram enxertados na videira. É por isso que, por exemplo, em Mateus, você vai ver a comissão, a grande comissão lá no capítulo 28, Mateus dizendo detalhes dela, diferente, por exemplo, de Marcos e de Lucas. A grande comissão de Marcos e Lucas, por exemplo, é muito sucinta. É simples, às vezes, em Lucas é praticamente quase um versículo. Mateus vai dizer: não, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar tudo o que vos tenho mandado. Mateus procura detalhar informações importantes. Isso nos leva a pensar, por que nesse texto aqui, quando Lucas vai falar dele, porque Lucas também escreve esse relato aqui. E Lucas contraria a sua própria característica, porque Lucas é um historiador. E o que se espera de um historiador? Que ele seja exatamente detalhista, que ele fale dos detalhes e apresente cada resquício do que aconteceu. Quando Lucas vai narrar esse mesmo texto no seu evangelho, ele subtrai uma informação importante que Mateus não faz isso. E é exatamente a informação que Mateus adiciona, é o texto que nós vamos nos deter nessa noite, que é o versículo 11 e o versículo 12 do capítulo 8. E isso, irmãos, vai nos levar, nessa noite, a pensarmos a respeito da realidade do céu e a realidade do inferno. Acompanhe comigo a leitura no versículo 11 da sua Bíblia.
No versículo 10, acompanha a partir do versículo 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Versículo 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Eu gostaria de parar aqui por alguns instantes. Há uma verdade a respeito do céu que nós precisamos saber e que o Senhor nos mostra imediatamente a respeito dela. Quando o Senhor Jesus vai relatar o que Ele está dizendo, o que acontece anteriormente é que um gentio pagão, um centurião, aquele que era responsável por 100 homens, ou melhor, 100 soldados, na cidade de Cafarnaum, provavelmente era esse centurião o responsável pela segurança da cidade. É esse gentio que manifesta uma fé a que Jesus elogia. Você vai ver em poucos momentos Jesus elogiando alguém nas Escrituras Sagradas. Em poucos momentos você vai ver Jesus elogiando algum homem ou alguma mulher. Você verá. Mas há algo interessante nessa passagem. Jesus elogia, e há na sua Bíblia aí uma expressão, admirou-se. Essa expressão, ela mostra a reação de Jesus com a fé expressada por aquele homem. Um gentio, um homem que não teve uma infância de ensino, um homem que não teve uma infância nos ensinamentos judaicos, que nem sequer esperava o Messias, mas que de alguma forma conhecia o Evangelho. De alguma forma conhecia o que Jesus já vinha operando. Certamente ele ouviu a mensagem do Evangelho, ou ouviu saber das grandes obras que esse Jesus realizava. E Jesus reage a essa expressão dele, dizendo: Senhor, dá apenas uma ordem, porque o meu servo lá em casa, ele será curado. E aí quando Jesus reage a essa situação, vai fazer com que Jesus faça uma profecia a respeito do céu e do inferno. É a reação de Jesus, a fé de um gentio, que faz com que ele profira uma profecia. E nessa profecia, ele vai apresentar a realidade do céu e a realidade do inferno. A primeira realidade do céu que o Senhor Jesus nos apresenta é que no céu será um lugar de muitos. Se você acompanhar no versículo 11, ele começa dizendo: muitos virão. Muitos virão. É engraçado porque o reverendo Nicodemos, quando está expondo esse texto, ele vai dizer assim: às vezes nós achamos que o céu vai ser aquele punhadinho de puritanos vestidos de brancos, cantando num coro, enquanto no inferno vai estar lotado e não vai haver mais vaga para nada. Às vezes é essa a mentalidade que nós temos a respeito do céu e do inferno. Não parece ser essa a mentalidade de Jesus. Jesus disse que são muitos, mas perceba, ele não disse que são todos. Mas ele também não disse que são poucos. Ele diz que são muitos. E é fácil nós pensarmos nisso, irmãos. Se você parar para pensar, e não se detenha a questão do percentual, porque eu vou fazer uso do percentual apenas para que você tenha uma ideia. Mas 10% de 100 são 10 pessoas. Mas 10% de 1.000 já são 100. 10% de 1 milhão já são 100 mil. Irmãos, nós somos quase hoje mais de 6,5 bilhões de pessoas. E muitos virão ainda a existir. Muitos ainda nascerão. Você já parou para pensar nisso? De fato, se nós pararmos para pensar a respeito da quantidade de pessoas nos céus, as 100 pessoas serão poucas. Mas se você parar para pensar a respeito de quantos salvos virão lá, de mais de 6,5 bilhões de pessoas, o céu não será um local de pouca gente. O céu será um local de muitas pessoas, de muita comunhão, onde haverão muitos povos e muitas línguas. Não haverão poucos lá. Uma outra verdade que Jesus diz aqui ainda nesse verso é que muitos virão. E esse verbo que ele utiliza aí para expressar virão, nos mostra que há um sentido, há uma ênfase nesse verbo. Jesus está dizendo que, olha, eles estarão lá no céu. Jesus está dizendo que muitos, não são poucos, mas também não são todos, muitos estarão no céu. A pergunta que nós fazemos é: o que fazia Jesus ter a certeza de que seriam muitos que estariam lá? Porque pense comigo, você e eu somos muito instáveis. Você já lembrou, por exemplo, de tantos os sonhos que você já teve e que você hoje nem tem mais?
Você por acaso já parou para pensar quantos empreendimentos você já começou e você nunca conseguiu terminar? E você já desistiu dele faz tempo? Já parou para pensar quantas pessoas você já teve bons sentimentos por ela, gostava de estar com ela, de conversar com essas pessoas, mas hoje você já não gosta tanto? Você já parou para pensar quantas vezes você já gostou de tantas pessoas e hoje você não gosta mais? Irmãos, nós somos muito instáveis, nós somos muito maleáveis, nossos sentimentos vão e vêm. A pergunta que nós fazemos é: o que fazia Jesus ter a certeza que nós que somos tão instáveis estaremos nos céus? E não são poucos, são muitos. Só há uma resposta para essa pergunta. Certamente a garantia que Jesus tinha de que muitos estarão no céu, apesar de eu e você sermos muito instáveis, apesar de eu e você fazermos muitos planos e não conseguirmos cumprir nenhum terço deles, a certeza que o Senhor Jesus tinha é porque esse verbo expressa a garantia do sucesso da obra de Cristo. Isso mostra que a melhor figura para expressar essa ideia é uma ideia de corda. É a ideia de ser arrastado com cordas de amor. Irmãos, Jesus está dizendo que muitos estarão no céu, porque eles serão arrastados com cordas de amor. Eles não estarão no céu porque eles estarão lá por seus próprios méritos, porque, como eu já disse, nós somos muito instáveis. Paulo vai dizer, quando vai falar da instabilidade do homem e da estabilidade de Deus, Paulo vai fazer isso lá em Romanos, vai dizer assim: olha, porque nada nos separará do amor de Deus, nem forças do presente, nem do porvir, nem fome, nem nudez, nem principados, nem potestades, nem qualquer outra criatura nos separará do amor de Deus. Enquanto eu e você somos instáveis, o amor de Deus, ele é completamente estável. Era essa a garantia e era essa a certeza que Jesus estava dizendo naquele momento, de que muitos estarão nos céus, apesar de todos eles serem completamente instáveis, porque eles só estarão lá pela força do decreto de Deus. É a mesma força do decreto que, quando não havia nada, disse assim: que haja luz, e houve luz. É a mesma força do decreto que disse que os oceanos deem os seus seres vivos, e houve seres vivos. É a mesma força quando ele disse: e haja luminares no céu, e houve luminares no céu. É a mesma força do decreto que deu a certeza e a garantia de que Jesus tinha, de dizer: muitos estarão no céu, não porque eles merecem, não porque eles conseguirão chegar por seus próprios esforços, porque se fosse isso, irmãos, certamente ele estaria dizendo nesse momento: nenhum estará lá, ninguém chegará lá. Se a garantia que Jesus tinha de que muitos estarão no céu está depositada sobre os seus esforços, sobre a sua força, sobre a sua capacidade de obedecer aos mandamentos, Jesus estaria dizendo certamente: nenhum estará lá. Mas é o contrário. Ele diz assim: muitos, não são poucos, eles estarão lá porque eles serão arrastados com cordas de amor. O significado desse verbo é esse. É sublime isso, irmãos. Isso é confortante para nós. Essa realidade do céu nos conforta a alma, porque isso nos mostra que aquilo a que nós deveríamos ter tantas expectativas, e temos, o caminho que nos está traçado, o destino que está à nossa espera, ele certamente será alcançado, porque ainda que eu vacile os meus pés, o Senhor me arrastará com cordas de amor até lá. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Há uma outra verdade a respeito do céu que nós precisamos saber. Ele diz que muitos, não poucos e nem todos, mas muitos virão, eles serão arrastados, mas eles virão da onde? Ele vai dizer: virão do Oriente e do Ocidente. Essa expressão Oriente e Ocidente mostra a antiga divisão semítica do mundo. Era assim que o mundo era dividido, era o Oriente e o Ocidente. Isso mostra a capacidade e a potencialidade do que o Evangelho é capaz.
A certeza de que Jesus tem, de que o céu será um local bastante povoado, e eles chegarão lá, porque eles serão arrastados por Deus, mas eles virão de muitos lugares, muitos povos, muitas nações, muitos vilarejos. Irmãos, há uma pesquisa que foi publicada em 2013, pela Sociedade Bíblica do Brasil. A Bíblia já foi traduzida a mais de 2.544 línguas e idiomas. Nesse exato momento, há missionários tentando traduzir a Bíblia para dialetos de tribos africanas, indígenas. O Evangelho alcançou certamente já toda a face dessa terra. Jesus tem certeza e tem a garantia de que no céu será um local bastante povoado. Será um local onde todos que estarão lá não estarão pelos seus próprios méritos, porque o Senhor é que os levará para lá, mas que também no céu será um local completamente cheio de muitos povos, de muitas nações. Irmãos, será algo interessante viver numa ocasião como essa. Em 2014, eu tive a felicidade de estar no Supremo Concílio, lá em Natal, com alguns irmãos. E é incrível, irmãos, quando você está reunido com pessoas de vários lugares do Brasil, e eu me refiro apenas ao Brasil. Você fica contagiado com tantas pessoas de vários lugares diferentes, com sotaques diferentes, com atitudes diferentes, com comportamentos diferentes. É uma sensação de você, meu Deus, como o Evangelho é potente. O Evangelho alcança essas pessoas, essas famílias, pessoas diferentes, em diferentes lugares mais remotos do Brasil, lugares mais distantes. Agora pense comigo, está no ambiente de tribos diferentes, lugares de pessoas que você nunca viu na vida, pessoas que falam diferente de você. O céu será um local povoado por todos os moradores da terra que se arrependeram de seus pecados. Irmãos, essa é uma terceira verdade a respeito do céu. Uma quarta verdade a respeito do céu, além dele ser bastante povoado, de ser de pessoas que estarão lá porque o Senhor os levará, e de que eles virão do Oriente e do Ocidente, ele vai dizer ainda no versículo 11, e eles tomarão lugares à mesa, eles sentarão, o céu será um lugar de repouso. Irmãos, eu não sei se vocês já tiveram a sensação de entrar no seu quarto completamente angustiado, completamente amedrontado com os sofrimentos da vida, desesperado por expectativas que foram frustradas, com o sofrimento de ver uma família desestruturada, uma família que ainda não se arrependeu aos pés do Senhor, e você entrar no seu quarto derramando lágrimas, e você passar ali alguns minutos, talvez até algumas horas, derramando lágrimas, e você sair de lá sentindo-se completamente confortado, sentindo-se completamente como se pelas suas lágrimas que foram derramadas, todos os seus medos, a sua ansiedade, todas as suas angústias fossem derramados por aquelas lágrimas que caíram dos seus olhos. Quem já teve essa experiência sabe do que eu estou falando, e você sair de lá completamente revigorado, abrir a porta do seu quarto como se estivesse flutuando, como se ninguém pudesse mexer com você, porque você ali se sentiu confortado pelo Senhor. Você provou apenas de um reflexo do que é repousar no Senhor, descansar no Senhor. Quem já viveu essas experiências sabe do que eu estou falando. O céu será um lugar de repouso pleno. Irmãos, que coisa interessante, queridos. Porque no céu não mais a angústia nos molestará. As doenças não mais nos amedrontará, a fome não mais nos assolará. O céu será um lugar onde aqueles que já passaram por essas experiências de serem confortados pelo Senhor, sabem do que estou falando. Vocês terão uma sensação de poder repousar. A ideia do texto aí, de tomar a mesa, é de sentar, é de conforto, é de repouso. É diferente de quem está andando, transitando, passando. O céu será um local onde nós repousaremos e descansaremos. Descansaremos de quê? De todas as aflições. Descansaremos dos sofrimentos. Irmãos, descansaremos em comunhão. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Jesus, quando apresenta essa verdade,
ele certamente tem um objetivo de mostrar que esse é um lugar onde todos nós deveríamos desejar, o repouso no Senhor. Sabe que quando nós somos confortados, assim, uma das melhores sensações que nós temos é de saber que nós somos amados. Quando nós recebemos o conforto, a melhor sensação que nós temos é de saber que nesse conforto nós somos amados. Muitas vezes o pastor Sivaldo, ele gosta de usar uma ilustração bíblica, que é como as galinhas que chamam os pintinhos para debaixo de suas asas. É sensação de conforto, de repouso, de proteção. O céu será um lugar de repouso, mas também será um lugar de boas companhias. O céu será um lugar, olha o que ele diz ainda no final do versículo 11. Tomarão a mesa com Abraão, Isaque e Jacó. O céu também será um lugar de boas companhias. E aqui vai um conhecimento que pouco sabemos. O céu será um local onde nós nos reencontraremos. Quando Jesus está falando isso aqui, Abraão, Isaque e Jacó, ele está certamente mostrando e apresentando para os judeus de que os gentios sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Para um judeu ouvir isso é terrível. Jesus está cutucando a ferida dos judeus, dizendo assim, olha, lá no céu, eles se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E ele usa Abraão, Isaque e Jacó porque foi a esses três primeiros, foram os patriarcas, que foi prometido a aliança. Queridos, Jesus está dizendo que no céu é um lugar de boas companhias. Você já parou para pensar que no céu nós vamos nos reencontrar? Irmãos, os pais conhecerão filhos que nunca viram. Os pais conhecerão os filhos que não tiveram a oportunidade de conhecer enquanto vida. Os filhos conhecerão os avós que nunca viram. O céu será um lugar de boa companhia. E para dizer isso que eu estou falando, irmãos, eu pedi para Cessa apresentar no slide um texto que Davi tinha essa certeza. Em 2 Samuel, acompanhe comigo o texto de 2 Samuel. Você não precisa abrir a sua Bíblia e perder o texto. Olha o texto de 2 Samuel. Davi tinha tanta certeza que no céu ia encontrar o seu filho. Olha o que ele diz lá no versículo 17 de 2 Samuel. Então, os anciãos da casa, esse texto acontece quando Davi perde o seu filho, o filho que foi fruto do adultério com Betseba. Então, os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-los que a criança era morta, porque diziam, eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não davam ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Versículo 19. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu. Versículo 20. Então Davi se levantou da terra, levantou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Versículo 21. Disseram-lhe os seus servos, que é isto que fizestes tu? Pela criança viva tu jejuava, chorava, porém depois que ela morre, te levantas e come pão? Olha a resposta de Davi. Versículo 22. Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Versículo 23. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Olha a resposta de Davi, eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Davi tinha certeza que ia encontrar o seu filho no céu. É por isso que aqueles servos ficaram abismados. Por que você agora está comendo pão? Ela morreu, agora é hora de estar em luto. Ele disse, não, de forma alguma, eu não posso trazê-la à vida, mas eu irei encontrar com meu filho, eu irei a ela. Davi sabia que no céu ele encontraria o seu filho. Irmãos, uma verdade sublime sobre o céu é que no céu nós encontraremos muitos, nós teremos a oportunidade de conhecer aqueles que nós nunca pensávamos em conhecer. Iremos conhecer os grandes homens de Deus da história, iremos conhecer os anônimos que entregaram as suas vidas por Cristo, em várias tribos, em vários povos.
Você terá a oportunidade de ver o seu filho, você terá a oportunidade de conhecer os seus avós. O céu será um lugar de boas companhias. Essa é uma verdade sublime sobre o céu. É que no céu nós iremos nos regozijar. Aí você deve estar se perguntando, mas se essa é uma verdade, é também verdade que no céu, aquele que nós amamos aqui, que não vão estar lá, nós vamos nos entristecer de forma alguma. De forma alguma, sabe por quê? Porque a alegria será tão maravilhosa, que nem sequer nos lembraremos daqueles que não estarão lá. Porque lá terá os laços muito mais superiores do que qualquer outros laços humanos que um dia já tivemos aqui. É por isso que no céu você não se entristecerá por um parente, por um filho, por quem quer que seja, que não estiver lá com você. Não haverá espaço para a tristeza, porque aqueles laços são muito mais sublimes do que qualquer laços que eu e você temos aqui. Irmãos, há uma palavra de Richard Baxter a respeito disso. Eu gostaria de ler aos irmãos esse trecho. Ele diz assim: quanto a essa preocupação de que no céu nós vamos conhecer muita gente, os nossos amigos estarão lá. Ele diz: quando eu contemplo o semblante dos preciosos filhos de Deus, e confiantemente penso naquele dia, que reanimador pensamento é. Devemos ser cautelosos para que em nossos pensamentos não vejamos nos santos, nos irmãos, o que só há em Cristo, nem esperemos que grande parte de nosso conforto esteja em desfrutar da presença dos nossos irmãos, porque nós somos muito propensos a esse tipo de idolatria. Todavia, aquele que nos manda amá-los, os nossos irmãos agora, vai nos deixar amá-los então, quando Ele próprio vai torná-los muito mais amoráveis. Eu sei que Cristo é tudo em tudo, o que é presença, e que a presença de Deus é que faz com que o céu seja céu. Contudo, adoça muito os meus pensamentos sobre aquele lugar, saber que lá existe essa multidão de amigos meus em Cristo, os mais queridos e os mais preciosos. Irmãos, o céu será um lugar de boas companhias. É no céu que nós vamos nos reencontrar. Jesus, através dessa profecia, ele mostra que o céu não é aquela coisinha chata que às vezes a gente pensa, que a Igreja Católica Romana apresenta em seus desenhos, em suas pintas, em suas obras de artes. O céu será um lugar de gozo, de repouso, de companhia, de comunhão. Você já passou pela experiência de passar momentos agradáveis com pessoas que você gosta? E de você não perceber a hora passar? Eu tenho alguns amigos que faz anos que eu não vejo, e que eu sei que certamente se eu sentar com ele, eu perderei a hora, porque nós iremos desfrutar de grandes momentos de gozo, de comunhão juntos. Irmãos, no céu nós teremos essa oportunidade elevada a uma infinidade de vezes maior. Mas há uma outra verdade também que nos aguarda. Aguarda todos aqueles, há uma outra realidade também que aguarda todos aqueles que não se arrependerem de seus pecados. E aí agora Jesus vai começar a mostrar quais são as realidades do inferno. E no inferno ele apresenta apenas algumas. Olha no versículo 12. Ele diz: ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora. Os filhos do reino. Jesus está falando de mim, de você? Será que Jesus está falando de mim, de você, que somos filhos do reino? Não. Lembre-se que ele está distinguindo essa profecia aos judeus. E os judeus é que se achavam filhos do reino, porque eram filhos de Abraão. Jesus está dizendo: olha, muitos judeus serão lançados para fora. Muitos deles. Há muitas verdades a respeito do inferno. A primeira delas é que a melhor expressão para significar inferno é a ideia de lançado para fora. Há uma palavra transliterada que mostra que a ideia de inferno é porque em Jerusalém havia um lixão que ficava fora da cidade de Jerusalém. E esse lixão, no Antigo Testamento, era o mesmo lugar onde os povos ofereciam sacrifícios humanos aos deuses. Então, quando Jesus está falando isso para o judeu que está ouvindo sabe do que ele está falando. Assim, olha, vocês serão lançados para fora. Sabe por quê? Porque no lixão, adivinham o que é que não acaba no lixão? Fogo. O lixão, ele está sempre em consumo de fogo, para que possa digerir os dejetos que a sociedade produz, para que possa eliminar aquilo que é produzido. É por isso que a figura do fogo é sempre relacionada à figura do inferno,
para mostrar que no inferno haverá fogo e ranger de dentes. Quando o judeu ouviu isso, diz assim: olha, os filhos do reino serão lançados para fora. Eles sabiam que Jesus estava falando do inferno. Eles serão lançados para fora. Irmãos, ser lançados para fora é algo que mostra que nós temos dificuldades a entender isso. Adão e Eva foram lançados para fora do jardim do Éden. Ali houve a morte espiritual de Adão e Eva. Às vezes a gente pensa que inferno é apenas o sofrimento, mas há uma pior de todas as mortes, é a morte espiritual do homem. Jesus está dizendo para os judeus: olha, vocês serão lançados para fora. Essa é uma realidade do inferno. No inferno será um local onde todos aqueles que estarão lá, eles estarão longe da presença de Deus. E não é longe, você deve pensar, então quer dizer que Deus não estará no inferno? Ele estará no inferno. Mas Ele não estará no inferno com a sua misericórdia, com a sua benevolência, com o seu amor, com a sua longanimidade, com a sua misericórdia, com a sua bondade. No inferno só haverá a presença de Deus, da sua ira santa sendo derramada em cima de todos aqueles que não se arrependeram. É por isso que quando Jesus fala, serão lançados para fora, essa é a expressão para inferno. Eles estarão fora da presença de Deus. É a mesma ideia quando aquele texto, quando os evangelhos vai dizer, quando Jesus, no dia que Ele voltar, muitos se apresentarão diante deles e dizem: Senhor, em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome nós profetizamos, e Ele dirá o quê? Apartai-vos, fora de mim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Isso é inferno. É você viver longe de Deus. E se você acha que isso ainda é pouco, irmãos, Ele vai dizer qual é a outra característica do inferno. Olha o que Ele diz ainda: serão lançados para fora nas trevas. Nas trevas. Há muitas pessoas que têm medo do escuro. O escuro é aterrorizador para muita gente. Eu já tive a experiência uma vez de estar num local onde não havia nenhum raio de luz e não havia nenhum som sendo emitido. Numa gruta a não sei quantos metros dentro da terra, numa viagem. E é aterrorizador. A experiência daquela trilha era simplesmente o seguinte: nós vamos entrar num local onde não há raio de luz, onde não há som, e você por alguns instantes vai fechar os seus olhos. E depois de 15 segundos você vai abrir. Era isso que o guia turístico falava. E você entrava gruta adentro, para debaixo da terra, e chegava um determinado momento, quando você abria o olho, você não sabia mais se você estava de olho aberto ou de olho fechado. É uma sensação aterrorizadora. Você não consegue emitir nenhum som. O silêncio, você não tem ideia como o silêncio é aterrorizador. É uma sensação de insegurança, de terrível, é uma sensação de dor. O silêncio e a escuridão é uma sensação de dor. Você fica desejando que alguém acenda uma luz, ou que alguém emita algum som por alguns instantes, para que a sua mente possa se livrar daquela sensação terrível. Irmãos, o inferno será um lugar de trevas. É você viver sob uma circunstância como essa, onde você não saberá onde está, onde você não saberá para onde vai, onde você irá passar por aquela situação sempre. Mas não somente será um lugar de trevas, ele ainda continua dizendo que o inferno será o quê? Um lugar de trevas e de choro. Choro, irmãos. O Carson, quando está expondo esse momento, ele diz assim: olha, há duas punições no inferno. A primeira punição do inferno é a punição da separação. E a segunda punição do inferno é a punição do sentido. Você vai sentir o inferno. Tanto que você vai chorar, tanto que você vai perceber as trevas, e tanto que você vai chorar. Irmãos, chorar não é choro de arrependimento que Jesus está falando. Jesus não está falando de um choro de alguém que está arrependido de alguma coisa, porque no inferno não haverá espaço para arrependimento. Uma outra verdade a respeito do céu e do inferno é porque essas duas realidades não podem ser transitórias. O Senhor vai dizer isso na parábola do rico e de Lázaro. Quando o rico vê Lázaro na situação do céu, e ele deseja estar com que os irmãos deles possam estar lá.
na realidade do céu e do inferno, as pessoas que já estiverem nessa realidade, eles não poderão mais mudar a sua realidade. É por isso que no céu será um lugar de choro, porque não haverá arrependimento. Será choro, sabe de quê? Choro de culpa, choro de remorso, por tantas e tantas vezes, de pessoas que passaram na frente da igreja, quando voltaram do seu trabalho, e nunca abriram seus ouvidos para ouvir o evangelho da salvação. Será choro de remorso, de tantas e tantas noites e domingos, daqueles que já estiveram sentados nesse mesmo banco que você está agora. Muitos, essa igreja tem mais de 50 anos, quantos já estiveram sentados nesse banco e que agora já estão amargando a tristeza da realidade do inferno, com as suas lágrimas sendo derramadas incessantemente, choro de remorso, porque não abriu o seu coração para ouvir a voz do Senhor. Será um lugar de choro, essa é a realidade do inferno, e de ranger de dentes. A única figura que me faz lembrar do ranger de dentes é sentado na cadeira de um dentista. Eu nunca rangi os dentes, até porque senão eu machucaria ele, mas sabe quando você aperta aquela barra de ferro da cadeira, porque você escuta aquela máquina infernal tocando no seu dente, e você não pensa se ali é ferro ou não, e você já está transpirando de frio, porque aquela máquina terrível está fazendo o seu trabalho, obtura. Vocês sabem, aquela sensação é terrível. Agora multiplique essa sensação pela infinitude de números que você puder imaginar. O inferno será um lugar de dor, será um lugar de muita dor. Algumas vezes eu já disse isso aqui, eu já tive a oportunidade de ver um amigo meu na mesa de um hospital, pedindo pela morte. Eu já tive um amigo que faleceu por câncer de intestino. E foi uma sensação, uma experiência muito chocante para mim. Porque eu vi aquele meu grande amigo desejando morrer, porque não aguentava o câncer comendo o seu intestino. E os pais tendo que controlar a dosagem de morfina, porque ele já estava ficando drogado, viciado em morfina para aliviar a dor. E foi uma experiência, eu voltei naquele dia para casa chocado por ver um dos grandes amigos meus, desejando morrer, desejando que aquela dor cessasse, porque aquela dor não parava, era dia e noite sem parar. Só que diferente dele, ele ainda tinha uma esperança, porque ele pedia ao Pai: Senhor, me leva, Senhor, faz cessar essa dor. No inferno não haverá essa oportunidade. O inferno será um lugar de eterna sensação de dor. Não haverá fim. Irmãos, eu não tenho interesse de assustá-los. O mesmo interesse que eu tenho é o interesse que o Senhor Jesus tinha, quando Ele alertava os seus ouvintes à realidade do céu e à realidade do inferno. Nós não podemos deixar com que isso não seja para nós algo importante. Não podemos viver aqui no mundo como se o céu e o inferno não existisse. Não podemos viver e ir para o trabalho amanhã, na segunda-feira, como se o nosso céu fosse esse. Como se as nossas expectativas estivessem apenas limitadas aqui. Há um gozo muito mais sublime do que isso, queridos. Há uma expectativa que nós devemos anseiar. Há lágrimas que precisamos derramar. Há desejos que nós precisamos sentir e ter. Não podemos ser ingratos com nosso Pai em desejar mais as nossas coisas do que estar na comunhão com Ele. Irmãos, nós precisamos nos lembrar da história da igreja, onde homens derramavam lágrimas com anseio de estar na comunhão com Deus. Irmãos, há quanto tempo você não chora mais, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Quantos anos faz que você não derrama uma lágrima para dizer: Senhor, como eu queria estar no céu contigo? O céu, queridos, não é esse. E o céu só é céu porque o nosso Deus está lá. É isso que o Senhor quer que nós sintamos quando Ele fala a respeito do céu.
É isso que Ele quer que eu e você sinta quando acabar esse culto e você volte para casa dizendo: Senhor, como é bom saber que há um lugar maravilhoso que me aguarda. Como é bom saber que eu sou um forasteiro, caminhando para uma realidade muito mais sublime do que essa que eu tenho. Como é confortante isso, irmãos. Isso faz com que nós possamos enfrentar as dificuldades de nossa vida, com esperança e fé, de que um dia estaremos num lugar infinitamente melhor do que esse. O céu, esse é o lugar que nós devemos estar. Mas o inferno também é real. E se você que me ouviu nessa noite tem se preocupado a respeito do que falei, quanto à realidade do inferno, é de fato motivo para que você se preocupe, porque ele também é real. E isso tem o interesse de despertar em você essa realidade hoje. Você não pode ir para o céu se você não desejá-lo. Mas há também uma outra verdade: quando você não deseja o céu, há uma grande probabilidade de você já estar caminhando para o inferno. Há uma grande probabilidade de você já estar a passos largos para lá. Irmãos, nós precisamos alertar aqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos alertar os nossos parentes que essa é uma realidade. Nós não cremos na reencarnação. Não haverá uma nova possibilidade para ninguém. Não haverá uma nova chance. Não haverá, talvez, um ajeitadinho de Deus. Não haverá. Então isso é motivo de preocupação? É motivo de preocupação. Mas isso não deve nos atormentar, porque se isso nos preocupa, há uma boa nova que nos alegra. Louvado seja o Senhor Jesus, porque Ele nos livrou de lá, Ele nos resgatou de lá, com cordas de amor, Ele nos tirou do inferno que estava separado para nós. Estávamos caminhando para lá, nós estávamos desejando estar lá. O Senhor nos resgatou, assim como Ele disse que muitos estarão no céu, porque Ele levará todos para lá. Irmãos, nós sairemos daqui nessa noite com a alegria de saber que nós estaremos lá, porque o Senhor nos levará para lá. O Senhor nos levará para lá. E eu termino esse momento lendo um texto de Isaías, no capítulo 55, versículos 6 e 7. Para aqueles que ficaram preocupados quanto ao inferno. Diz assim o texto: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Nosso Deus é grandioso em perdoar, irmãos. Então, se você está preocupado, se alegre, porque Deus é grandioso em perdoar. Tudo que Ele espera de você é que você o busque enquanto se pode achar. Busque enquanto se pode achar. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que o Senhor nos faça, que o Senhor não permita que nós vivamos aqui no mundo como se a realidade do céu e do inferno não fosse real para nós. Certamente esse não é o desejo dele, porque afinal de contas, o Senhor Jesus foi o que mais falou do céu e do inferno nas Escrituras Sagradas. Que Deus nos abençoe e nos conforte com essa verdade sublime. Amém.